se a mercadoria que está a chegar está a ser recebida dentro das condições que são exigidas aos produtores e para nós também a podermos selecionar aqui dentro e triar de acordo com as características que cada lote apresenta em termos de qualidade intrínseca do produto. Após a recepção da fruta na central fruteira, procedemos à recolha da amostra para analisar aqui no laboratório e os parâmetros que vamos analisar é a penetromia e o refratrómetro. Que o penetrômetro é este aparelho aqui, mede o índice de firmeza do fruto, conforme nós fazemos pressão no fruto, vai dar um valor que é a resistência que o fruto oferece à entrada deste aparelho. Quanto maior for a resistência, maior é o valor dado pelo aparelho. A firmeza indica se o fruto ainda tem mais shelf life ou não. O shelf life é o período de prateleira do fruto. Quanto mais duro for o fruto, mais ele aguenta na prateleira. Depois, com a ajuda deste aparelho que se chama refratrómetro, medimos o índice de açúcar que tem o fruto. Fazemos um furo no fruto, ou cortamos um bocado da polpa e esprememos para aqui. Fecha-se e lê-se. Os açúcares, quanto mais elevado for o índice de Brix colhido por este aparelho, mais doce é a maçã. Bom, vamos agora então acompanhar o processo de calibragem. Depois de estarem constituídos os lotes com alguma dimensão, por produtor e por parcela, esses lotes são encaminhados para o calibrador 3 a 13 palotes. São lotes que estão conforme vêm do campo, são colocados junto ao calibrador, onde um robô apanha palote a palote, que é introduzido de uma forma suave na água. A maçã, dado ter uma densidade inferior à da água, flutua, é sempre transportada em água, passa por uma fase primária onde estão senhoras a retirar alguma maçã com defeitos visíveis, maçã essa que não tem condições de ir para o mercado em fresco e que é destinada normalmente a indústrias que fazem concentrado ou sumo de maçã. Depois dessa primeira triagem, a maçã volta à água e dá-se início aí sim ao processo de seleção mecânica e eletrónica da maçã. As maçãs individualmente são filmadas, vá lá, uma a uma, para ver que tipo de características é que têm em termos de aspecto, se estão mais verdes, se estão mais amarelas, para depois serem feita a separação de acordo com a coloração. Mas as maçãs também nessa primeira fase é através de um processo de scanner é visto se tem algum defeito esse que, se existir, é eliminado através do calibrador para um canal específico, que neste caso é o primeiro canal onde são depositadas maçãs com algum problema. As maçãs no calibrador também são pesadas uma a uma e como existe uma relação entre a variedade e a forma e o peso, assim são distribuídas em vários canais para formarmos lotes por calibre. A maçã é acumulada nos canais até 285 kg de maçã,
quando o canal está com 285 kg de maçã de determinado calibre, é interrompida a deposição de maçãs nesse canal e a máquina vai colocar o mesmo tipo de maçã noutro canal para começar a acumulação. Esses 285 kg de maçã, depois de estarem já devidamente selecionados, são então depois encaminhados novamente para um palote vazio, palote esse que mergulha na água e através de um sistema de bombagem que suga, digamos, a maçã sempre em água. Esses 285 kg são depositados de uma forma suave nesse palote, que depois de estar com estes 285 kg acaba o processo, sai da água, é retirado da máquina e ao ser retirado da máquina no mesmo instante sai uma etiqueta que é colocada no palote onde consta toda a informação desse lote, em que diz qual é o produtor, qual é a parcela, a data de entrada na organização de produtores, o calibre, a coloração que tem, o dia em que foi calibrado, as horas, tudo isso. As maçãs, depois de calibradas, passarem no calibrador, podem ter dois destinos. Ou vão para câmaras frigoríficas ou podem ir diretamente para a linha de embalagem. Se forem para as câmaras frigoríficas, ainda também podem ter dois destinos. Ou vão para câmaras de atmosfera normal para um consumo mais rápido, ou vão para câmaras de atmosfera controlada, câmaras de conservação mais longa. Estas câmaras de atmosfera controlada, para além de terem um controle de temperatura e umidade, também têm um controle dos teores de oxigênio, dos teores de CO2 e dos teores de etileno na câmara. Ao controlarmos o teor de oxigênio na câmara na ordem de 1%, 2% de oxigênio e de CO2 cerca de 2%, conseguimos que a maçã se conserve por longos períodos sem alterar as suas características. Em câmaras de atmosfera controlada, como temos aqui na central da Soma, muito bem estanques, bem reguladas, conseguimos manter um fornecimento ao longo dos 12 meses do ano. Conseguimos mesmo conservar, no caso da Golden Delicious, 12 meses a maçã. No caso de a maçã ir logo para a linha de embalagem, o processo também não é muito complicado. A descarga das maçãs é feita também em água. Das maçãs depois passam por um tapete de rolos onde é retirado, caso exista algum defeito na maçã, é retirada essa fruta. De seguida a maçã passa para uma escovadora lavadora, onde com água limpa e com escovas lhe é retirada alguma impureza que existe, algum pó, alguma coisa que exista na casca. De seguida é escovada a seco, é seca através de ventilação de ar fresco ou ar quente, consoante a temperatura ambiente assim o exigir, e ainda pode, no caso de algumas variedades, no caso das vermelhas, ainda podemos meter uma cera alimentar para lhe dar mais brilho. Depois deste processo, a maçã é distribuída por tapetes, onde existem operadoras que aí fazem a seleção final da maçã. Consoante o tipo de maçã que estamos a tratar e o cliente a que se destina a maçã, assim ela é selecionada por categorias, categoria 2, categoria 1, categoria extra e mesmo uma categoria especial
de acordo com aquilo que o cliente nos pede. Se houver necessidade e o cliente também exigir, ainda é colocado um sticker fruto a fruto, que pode identificar a variedade, que pode identificar o cliente, que pode identificar o fornecedor, para dar mais beleza ao produto. Depois disso, a maçã é paletizada e segue para uma outra fase, onde lhe colocado o rótulo, é cintada e depois segue para os caminhões frigoríficos que a vão levar junto do nosso cliente. Bem-vindos à nossa unidade de produção de composto em Benlhevai, onde produzimos composto para as nossas diversas unidades, situadas em Vila Real, Paredes e mesmo aqui em Benlhevai. O processo inicia-se todo aqui, na armazenagem da palha, na colocação dos fardos em linha e na pré-molha. A pré-molha decorre durante 3 dias, e ao final destes 3 dias, com a máquina que estamos a ver atrás de nós, abrimos a palha. Depois de aberta a palha e de ficar a descansar na placa arejada durante 24 horas, num formato de pirâmide, que nós optamos, porque permite um maior arejamento da própria palha e oxigenação, adicionamos um mix que é composto por estercalinha e gesso. Mix este que é colocado em cima da pirâmide, a cobrir toda a palha, e é misturado com a mesma máquina que abrimos a palha. Em todo este processo é adicionado sempre água. Depois de misturado, fica a descansar na placa arejada durante 24 horas aproximadamente. Decorridas estas 24 horas, passa à fase seguinte, que é a fase dos bunkers. E este mix é transportado com pás carregadores dentro de um bunker arejado. Passamos então à parte dos bunkers, ao processo de fermentação propriamente dito, que é uma fermentação natural, com pisos arejados, que neste momento estão ligados. Não é? Portanto, estes pisos arejados são processados com um ventilador, com ar natural, ar da rua natural, que ajuda ao próprio processo de fermentação, só pura e simplesmente para oxigenar o próprio composto. E o resto é uma fermentação natural que chega a atingir 81, 82 graus, necessários à própria compostagem e ao cozimento de todo o estercalinha, a palha e o gesso envolvente e a água. Dentro aqui dos bunkers fica cerca de 9 dias, decorridos estes 9 dias, com várias viragens do composto, com uma máquina que é o bunker filler, passa à fase de enchimento dos túneis, onde vamos pasteurizar o composto. Estamos na última fase do processo de bunkers. Nesta fase é o nosso produto final. A coloração é esta, portanto, bem mais escuro que o